Olá, turma! Tudo bem? Estamos de volta. Eu sou Eduardo Maciel, professor dessa disciplina, Ética Cristã. Você já me conhece do Instituto FASTEF. Nós temos tido aulas online esse mês e provavelmente no próximo mês, contrato já assinado, a gente só está mobiliando a casa para as aulas voltarem para o presencial. Então, logo depois desse período de recesso aí, nós voltaremos para o presencial. Por enquanto, nós estamos de maneira remota com a turma de Nova Iguaçu, com a turma de Queimados, com a turma de Miguel Couto, com a turma a partir da semana que vem do Jardim Palmares, e aí eles estão assistindo em vários lugares aqui da região do Rio de Janeiro e também no Brasil todo. Nós temos alunos aí de vários estados que vão ver essa aula depois gravada. Nosso tema de hoje é ética cristã. Ética cristã é um assunto que não se esgota porque nós estamos vivendo uma crise ética, uma crise de integridade. Na aula passada, tenho certeza que você viu, ou ao vivo ou gravada, nós falamos sobre o teste de Maston. O teste de Maston consiste em colocarmos à prova se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. E ele precisa passar pelo crivo do segredo. Será que se esse segredo caísse na boca dos outros, isso me constrangeria? Passar pelo teste da universalidade. Será que se todo mundo que trabalha comigo agisse igual eu, o ambiente de trabalho seria bom? Será que se todo mundo na minha igreja pensasse como eu, falasse como eu, resolvesse as coisas como eu resolvo, será que seria bom? Eu acho que não. Eu acho que cada um de nós temos um talento ímpar liberado por Deus. E o teste da oração, né? A oração ela tem sido muito negligenciada nos dias atuais, mas a única maneira de nos conectarmos com Deus é através da oração. Se a gente orar mais, a gente vai receber mais resposta, mais apontamentos, a gente vai entender melhor o plano e o propósito de Deus para nós. Vimos também o que a Bíblia fala sobre ética, costumes e hábitos, normas e leis. As Sagradas Escrituras falam muito sobre ética. Jesus ele teve um ministério que foi um ministério extremamente ético. Jesus ele não foi desleal com ninguém. Ética tem a ver com lealdade, com costume, com habitat. Vimos também na aula passada sobre a necessidade da ética cristã. A ética cristã como característica na vida pessoal, até porque nós levamos esse nome, né? Cristão, parecidos com Cristo. Se nós somos cristãos, a gente tem que ter prerrogativas desse parecer com Cristo. E também falamos sobre os termos para ter a mente de Cristo. Qual a necessidade de você ter, eu ter a mente de Cristo? Foi até aqui que nós falamos na aula passada. Jean, você quer falar ou você só apertou errado a mãozinha? É a imagem que não está aparecendo em alguns momentos. A minha imagem? É. Agora apareceu? Não, ainda não. Eita! Só o Jean não tá me vendo ou todo mundo me vê? Estão me vendo? Estão me vendo? Só você, Jean. Tenta sair da sala e entrar de novo. Deve ser um problema aí da sua conexão. Tenta sair e volta que você vai me ver. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de uma ética cristã nos relacionamentos interpessoais. O slide também está aparecendo todo ou está cortando? O slide aparece todo ou corta? Suelen está dizendo que aparece tudo. Então, se a Suelen falou,
Tá falado. Eu não sei se é a Suelen ou é o Michael, eu só vi uma mão ali, né? É a Suelen. Boa noite, Suelen. Eu só vi sua mão. Não sabia se era você ou o Michael. Agora eu te vi. Então, se o slide aparece todinho, vamos falar da necessidade de uma ética cristã nos relacionamentos interpessoais. Devemos nos relacionar com o próximo sem que haja em nós um sentimento de superioridade. Aqui está o primeiro ponto. A Sila chegou por aí e já colocou o nome dela lá no chat para fazer a chamada. Sentimento de superioridade, pescocinho de porcelana, se achar melhor do que o outro. Gente, nós não somos melhores do que ninguém. Também não somos piores, tá? Não é para você também se sentir o pinico do cavalo do bandido, não. Mas nós somos iguais, nós somos irmãos. Um necessita do outro. Quer ver um exemplo? Eu me mudei para um apartamento agora que eu ainda não consegui instalar a internet. E eu acabei com a internet do meu celular porque eu precisava mandar os vídeos para vocês, para as outras turmas. As semanas que eu estava lá, sem internet, eu fiz tudo pelo celular. Acabou meus 180 gigas, eu destruí ele esse mês. Esse mês foi o único mês que eu usei o plano todo da Vivo. Conversa vai, conversa vem. No hall do apartamento, tem um vizinho meu de porta, que já deve ter seus 60, 70 anos, o seu Ângelo. Ele é aposentado da Embraer. Eu conversei com o seu Ângelo. Poxa, seu Ângelo, eu tô tentando colocar a internet da Vivo, não tô conseguindo. Ah, mas por que que você não me pediu? Pera lá que eu vou lá no modem pegar a senha. Me deu a senha, me autorizou a usar a internet até a minha ser instalada, não quebrou um galho, quebrou uma árvore para mim. E aí eu comentei isso com os meus alunos lá de Caxias no sábado, e eles falaram assim: ah, professor, sabe por que que o senhor conseguiu isso? Porque o senhor tem 7 pós-graduações. Brincando comigo. Gente, não foi. O seu Ângelo não sabe quantas pós-graduações eu tenho. Até porque isso não pode fazer com que um ser humano, seja eu, seja qualquer outra pessoa, se sinta superior. Só porque teve oportunidade de estudar um pouquinho mais, de colecionar alguns diplomas. Gente, qualquer um pode fazer isso, é só priorizar. Ninguém é melhor do que ninguém pelo grau de instrução, ou pela conta bancária, ou pelo carro que guarda na garagem. Não! Cuidado com esse sentimento de superioridade. Assim sendo, a nossa sensibilidade de julgamento sobre o próximo, sobre o que é certo, sobre o que é errado no próximo, estará submissa à consideração sobre a nossa própria pessoa. Eu gosto muito dessa palavra, consideração, porque a etimologia dela, Saider, significa estrelas. Consideração é com as estrelas. Quando eu tenho consideração por alguém, eu respeito, eu admiro. Às vezes, não vem alguém famoso aí na nossa igreja e todo mundo pede para tirar uma foto? Ah, porque a pessoa é famosa. É consideração, é admiração. Agora, nós não deveríamos ter consideração somente com as pessoas famosas da internet, da televisão. Nós deveríamos ter consideração por todo e qualquer tipo de pessoa. Sejam pessoas da fé, estou falando de relacionamentos interpessoais.
sejam pessoas que não professam a mesma fé que a gente, turma. Porque se eu quero ser respeitado como cristão, eu também preciso respeitar o muçulmano, eu também preciso respeitar o espírita, eu também preciso respeitar o umbandista, o kardecista. Nós precisamos ter alteridade. O que significa alteridade? Alteridade significa considerar o outro, respeitar o outro da maneira que o outro é. Até porque ninguém vai ser igual a mim, ninguém vai gostar das mesmas coisas que eu gosto. Então precisamos ter alteridade. Os fortes devem respeitar os fracos. Romanos 15:1, Paulo fala sobre isso. Com o devido cuidado de não pormos tropeço ou escândalo aos nossos irmãos. Se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Romanos 14:13. Ou seja, ainda que o nosso, eu acho, seja aceitável, nem sempre convém. 1 Coríntios 6:12, 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que são para mim, tem coisas que não são. Ah, mas por quê? Ética cristã. Ah, mas não gosta de dinheiro? Gosto do meu dinheiro, do suor do meu trabalho. Ah, mas não gosta de mulher? Gosto da minha mulher, que está há 25 anos comigo, a mulher da minha mocidade, a quem eu fiz uma aliança com ela, lá quando eu era um garoto que tinha cabelos pretos, agora tem que raspar porque tá ficando tudo branco. Tá entendendo? A ética cristã faz você ter um posicionamento diferente do posicionamento mundano. Porque aí fora vale tudo. Até o Tim Maia cantava: só não vale homem com homem, nem mulher com mulher. E agora tá até valendo, né? Coitado do Tim Maia. Gente, a ética cristã. Ou temos ou não temos. Podemos ter opiniões diferentes. Cada um tem a sua opinião. A Helenice tem a opinião dela. A Camila tem a opinião dela. O Márcio tem a opinião dele. A Carla Cristiane tem a opinião dela. O Jean tem a opinião dele. O Charles, a Jane, a Suelen. Tem uma galera aqui que tá escondida pra mim. A Joelma, o Reinaldo, a Etienne, a Jane, a Sila. Cada um tem sua opinião e eu preciso respeitar a sua opinião. Tem gente que gosta do Flamengo. Tudo bem. Eu gosto do Corinthians. Essa semana ganhei 2 camisas do Corinthians. O Guto, que é nosso aluno, tem um amigo em comum lá no Corinthians, que é o Fabinho Soldado. Ele ligou pro Fabinho Soldado e falou: arruma 2 camisas aí pro meu professor. E essa semana 2 camisas do Corinthians oficial chegaram para mim. Para mim é um presentão, porque eu sou corintiano, é a minha opinião. Mas para você pode não ser, pode não valer nada. A opinião cada um tem a sua. Ao contrário do que muitos pensam, essa pluralidade tende a ser mais benéfica do que negativa. Porém, quando existe um impasse, quem deve prevalecer? Quem está com a razão? A solução proposta por Paulo é simples. Seja a paz de Cristo o vosso árbitro em vossos corações. Colossenses 3,15. Quem é o árbitro? Quem é o juiz? É Deus. Se o teu coração está em paz e nada te condena, glória a Deus. Questão da tatuagem, questão do vinho, glória a Deus. Cada um tem a sua opinião, porque hoje a gente vai viver num mundo plural. Até a igreja hoje tá plural.
Tem igreja que tem parede preta, tem igreja que não tem parede preta. Tem igreja que não prega a palavra, só canta, canta, canta. Tem igreja que prega a palavra. Pluralidade. É a ritualística. É o que nós chamamos de liturgia. A gente só tem que tomar cuidado, porque no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Mas se o teu amor não esfriar, não importa se a parede é preta, branca, amarela, cor-de-rosa, não importa. Isso aí pouco importa. Deu para entender até aqui? Dúvidas? Dúvidas? É frequente, agora a necessidade, né, de uma ética cristã nos relacionamentos. Deixa eu só fechar aqui. Nos relacionamentos seculares. A gente não só lida com pessoas que são da fé. Você trabalha com gente que não é cristão. Você trabalha com ímpio, com um devoto de Aparecida. Qual a necessidade de uma ética cristã nos relacionamentos? É frequente nos depararmos com situações sociais onde a consciência cristã, você que tem a mente de Cristo, nos inquire se aquilo está correto ou não. Naturalmente, qual deve ser a nossa opinião? Qual deve ser a nossa atitude diante de uma situação controversa? Geralmente eu coloco no crivo de Cristo. Se Jesus estivesse no meu lugar, faria? Se Jesus faria, não tem problema nenhum eu fazer. Se Jesus estivesse no meu lugar, não faria? Se ele não faria, então eu não devo fazer. Simples assim. Simples assim. Entendemos que o cristão deve coletar o máximo possível de informações a respeito de um tema e passá-lo pelo crivo. Qual foi o crivo que nós estudamos na aula passada? De Maston, do segredo. Vai que essa informação aí caia nos ouvidos que eu não queria que ouvissem. Da universalidade, e se todo mundo agisse como eu ajo? Da oração. Uma opinião deve levar a uma ação. Não importa quão razoável possa ser uma ideia, se ela não implicar em ação, torna-se uma ideia morta, torna-se uma ideia inútil. E para mim, uma ideia da qual eu não possa fazer nada, para mim é até fofoca. Eu sou mais radical, tá, pessoal? Se a Joelma vir falar alguma coisa da vida da Helenice para mim e eu não puder ajudar a Helenice em nada, para mim é fofoca. É só o prazer de liberar aquela substância chamada endorfina de falar da vida alheia. As pessoas, elas gostam de falar da vida do outro. Por que que rede social deu tão certo no Brasil e no mundo? Facebook, os olhos que tudo vê. Instagram, os olhos que tudo vê. Por que que as pessoas são viciadas em Facebook e Instagram? Porque ali está a vida dos outros. E tem gente que tudo que faz publica. Vai comer num restaurante legal, publica. Vai passear agora no carnaval, publica. Vai, sei lá. Tudo que faz ele bota na internet. E as pessoas se alimentam da vida alheia. Ah, professor, mas o senhor é contra? Não, eu não sou contra. Agora, a partir do momento que eu posto, a minha vida deixa de ser privada para se tornar pública. Porque eu estou
alimentando o monstro. Ah, mas o senhor não posta nada? Posto. Eu estou alimentando também o monstro. Não é que eu vou postar todo o meu dia a dia. Esses dias eu estava na cafeteria com a minha esposa, tinha uma pessoa do nosso lado, foi inevitável ver. Ela demorou uns 30 minutos para tomar o café já estava esfriando, porque ela queria a posição ideal da câmera, da xícara, porque as amigas tinham que ver que ela estava naquela cafeteria bacana. Eu olhei e falei com a minha esposa assim, minha esposa é psicanalista. Falei, meu Deus, a gente que estuda comportamento humano, olha que loucura. O café dela tá esfriando, ela não vai ter a experiência legal, vai tomar um café aí frio, né? Morno, porque tem que bater uma foto no ângulo perfeito para mostrar para alguém. Gente, as nossas atitudes, se não for para ajudar ninguém, são inúteis, são mortas. Tiago dizia, a fé sem obra é morta. Se o Charles me falar alguma coisa do Reinaldo, para não virar fofoca, eu vou ter que ajudar o Reinaldo. Porque se eu não fizer nada pelo Reinaldo, daquilo que o Charles me falou, na minha opinião, já é fofoca. É apenas a endorfina, o prazer de falar da vida alheia. Olha, você tá sabendo da última? Não. Conta. Qual é a última? E aí vai. E nós alimentamos o monstro. O que se requer da igreja, e nós somos a igreja, não é somente uma apresentação de um manual de ética, senão essa aula aqui ficaria extremamente teórica. Para os seus membros, para a sociedade. A postura da igreja deve revelar opinião e atitude. Você, como cristão, tem que se posicionar. A pregação, o ensino e a atitude da igreja devem ser reflexo da sua Christonus, mente de Cristo. Ninguém vai acreditar que eu sou cristão só porque eu vou na igreja domingo. As pessoas vão acreditar que eu sou cristão quando eu compro e eu pago. Quando eu dou uma palavra e empenho a minha palavra. Hoje eu tenho um trato com vocês aqui. Toda quinta-feira, 8 da noite, eu vou estar ao vivo com vocês. Imagina se chega a 8 eu não tô. 8h15 eu não estou. 8h28 eu não estou. Você vai dizer assim, esse professor aí é um fanfarrão. Ele prometeu que as aulas seriam online, mas ele não veio dar aula. Ele não mandou o link. Ele não se preocupa com a gente. Ele tá fazendo, a Deus dará, a Bangu. Gente, eu sou reconhecido como cristão quando eu compro e pago. Quando eu empenho a minha palavra. Quando eu tenho um comportamento de cristão. Comportamento, uma postura. Quando eu tenho, na realidade, decoro. Quando eu pratico aquilo que eu prego. Porque, gente, pregar é a coisa mais fácil do mundo. Eu fui convidado agora para pregar em 2 igrejas. Eu tive que recusar porque eu estou em São Paulo nessas datas. Mas uma dessas igrejas é aqui na Posse, Nova Iguaçu, perto do Hospital da Posse. Eu tive que recusar. Mas a coisa mais fácil, se eu não estivesse em São Paulo, era ir lá domingo à noite, de 7 da noite às 9, 9h30, pregar uma palavra e depois, a paz do Senhor, vou para casa, vivo minha vida, nunca mais vou ver aquele povo. Gente, isso é fácil. Pregar, falar, é fácil. O difícil é a prática.
é a prática que envolve ética cristã. São as nossas atitudes no trânsito, são as nossas atitudes no Detran. E olha que tem muita gente surtando no Detran, hein? Porque vive sem sistema. São as nossas atitudes na vizinhança. Aqui onde eu moro, todo mundo sabe que eu sou pastor. Mas eu nunca dei carteirada em ninguém e nunca me apresentei dizendo, ó, pastor Eduardo Maciel, vocês me respeitam. Não! Agora, como é que as pessoas sabem que eu sou pastor? Deve ser pela ética. Deve ser pelo testemunho. É esse testemunho que nós, como cristãos, precisamos preservar. Deu para entender? Jean, quer falar alguma coisa? Helenice, Márcio, Charles, Carla, Reinaldo, Jane. Alguém quer falar? Levanta a mãozinha aí. Etienne, Joelma, Reinaldo, Suelen. Maico tá sumido, hein, Suelen? Pega no pé do Maico aí. Tô sentindo falta do Maico nas nossas aulas. Ninguém quer falar? Então vou continuar, hein? Tiver dúvida, levanta a mãozinha então. A cultura do politicamente correto. Já ouviram essa expressão? Politicamente correto? Politicamente correto é a expressão usada especialmente a partir dos anos 80. Eu nasci em 78, então a minha década praticamente é a década de 80 mesmo. Para evidenciar positivamente a postura de uma pessoa ou de um grupo diante de um fato, diante de uma situação anteriormente aceita, mas negativa. Por exemplo, né? O programa dos Trapalhões. O Didi vivia chamando o Mussum de crioulo, lembra? De negão, lembra? De fuminho, de macaco, lembra disso? Vocês assistiram Trapalhões? Década de 80, década de 90. Hoje, os Trapalhões não poderiam fazer aquelas piadas, porque politicamente seria ofensivas, seriam discriminação. Ah, professor, mas você não acha que hoje o mundo tá cheio de mimimi? Acho. Mas existem pessoas que são diferentes de nós. Se alguém me chamar de negão, e eu sou da cor, eu passei do meio-dia. Se alguém me chamar de negão, eu não vou levar pro coração, porque eu sou negão mesmo. Eu tenho até orgulho disso. Agora, tem pessoas que vão se sentir ofendidas. Se for um adjetivo pejorativo, como, por exemplo, macaco, alguém vai se sentir ofendido. E é nisso que nós temos que pensar dentro da ética e dentro também do politicamente correto. Porque antigamente, na sua época de escola, todo mundo tinha um apelido, não tinha? Tinha ou não tinha? E ninguém levava isso como bullying. Mas hoje é diferente. Por essa questão que os tempos mudaram. Conquanto o politicamente correto traga efetivos benefícios para as relações interpessoais e mais gerais. Há problemas com essa postura quando ela se faz acompanhar de uma descaracterização evangélica ou uma descaracterização cristã. Tem uma página, se eu não me engano, é uma página no Instagram. Eles colocaram o nome na página de Sobe na Vassoura e Voa. Só para você ter ideia do que tu vai achar ali naquela página.
Essa página Sobe na Vassoura e Voa no Instagram é uma página de coisas esquisitas que acontecem nas igrejas. Tem coisas ali do Arco da Velha. Coisas assim que você acha até que é uma macumba gospel. Você fica extremamente escandalizado. Não é possível que aquilo ali aconteceu dentro de uma igreja. É justamente essa descaracterização cristã. É justamente essa descaracterização da fé. E acaba quebrando paradigmas do politicamente correto, da fé cristã correta. A cultura do politicamente correto chegou na igreja cristã, nas áreas mais sensíveis possíveis. O politicamente correto se encarregou de forjar o aparecimento de um crente dúbio, tá? Camaleão. Esse tal possui uma postura diante de Deus e outra postura diante dos homens. São duas pessoas distintas. Uma fala da outra na terceira pessoa. Hoje em dia tem o crente ateu. Hoje em dia tem o crente dúbio. Ele é uma coisa na igreja, ele é outra coisa no trabalho. Ele é uma coisa na célula, ele é outra coisa em casa. Há essa dualidade. Ele não é o mesmo, ele é um camaleão. O camaleão se adapta ao ambiente que ele está. E aí ele acaba falando em terceira pessoa. Lembra do Pelé quando estava vivo? O Pelé, quando estava vivo, os repórteres faziam perguntas para o Pelé e ele falava dele na terceira pessoa. Ó, isso aí que você está perguntando é o Edson ou é o Pelé? Porque o Pelé aí falava dele mesmo, mas em terceira pessoa. É como um pregador que eu vi esses dias num culto aí, lá em Madureira. E ele estava dizendo lá na igreja dele em Madureira, olha, o pastor fulano de tal, ele é muito usado por Deus. Mas ele estava falando dele mesmo. É como se eu falasse assim, olha, o pastor Eduardo Maciel, quando ele ora, Deus cura muita gente. Mas eu estou falando de mim mesmo. Quem sou eu? Um personagem? Quem sou eu? Uma persona diante daquilo que eu quero apresentar para vocês? É o politicamente correto. Existem pastores que até com o microfone na mão são um perigo. Porque eles começam a falar em termos pejorativos. Esses dias mesmo eu vi, lá em Volta Redonda, um pastor dizendo, olha, eu fiz um ato profético e Deus me mandou pegar a blusa de um negão fedido e colocar no corpo. É pejorativo você dizer negão fedido. Então, cuidado com algumas coisas que se fala no microfone, ao vivo. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera. Os cultos acabam sendo transmitidos ao vivo. Muito cuidado, porque o politicamente correto, ele está na igreja. Ele está na igreja. E nós precisamos ter esse cuidado para não ofender alguém, para não magoar alguém. Observar um amigo que é a fim de agradar a todos. Devemos ter quatro posturas. A ética que verdadeiramente nós temos, a ética que nós pensamos que temos, a ética que nós gostaríamos de ter e a ética que os outros pensam que nós temos. Então, quando você se observa ou observa os outros, você tem que observar essas quatro posturas.
A primeira postura, qual é a ética que você tem? É diferente daquilo que as pessoas pensam que eu tenho. Segundo, qual é a ética que você realmente tem? Terceiro, qual é a ética que você gostaria de ter? E último, qual é a ética que as pessoas pensam que você tem? Porque tem gente que encarnou tão bem o personagem que se a Globo descobrisse ia colocar ele na novela das 9. Ele encarou tão bem o personagem, mas tão bem, que ele acaba quebrando todas as éticas, ele acaba colocando os pés pelas mãos, falando muita bobagem, falando muita besteira, mas ele acha que tem uma ética. Porque eu nunca perguntei pra ninguém assim, você é uma pessoa aético, amoral? Eu nunca vi ninguém dizendo, eu sou amoral, eu sou antiético, nunca vi. Todo mundo diz que tem uma ética. E ética tem a ver com lealdade, ética tem a ver com respeito, ética tem a ver com verdade, sinceridade. Você ser uma coisa na minha frente e você ser a mesma coisa distante de mim 403 quilômetros. Eu lá em São José dos Campos e você aqui. É a mesma ética. E é nisso que a gente precisa se atentar. Alguém quer falar? Alguma dúvida? Jean, Jane, Etienne, Reinaldo, Suelen, Maicon, Charles, Márcio Ribeiro, Camila, Carla Cristiane Lopes. Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Alguém quer participar? Ninguém? Poxa, hoje eu vou ficar falando sozinho, aí a aula fica muito chata. Se só eu falo, vocês não debatem, aí a aula fica muito chata, né? Mas o povo tá aí, a Helenice tá aí, a Sila tá aí, o povo tá aí. É bom que eu posso fazer até a prova surpresa hoje, hein? Todo mundo vai tirar 10 na prova surpresa, né? A Jaqueline tá aí. Eu não te vi, Jaqueline. Não vi você entrando. Jaqueline chegou aí também do nosso polo de queimados. Legal. Muito bom, muito bom. Vamos então, já que vocês não têm dúvidas, para a nossa conclusão. O cristão como sal da terra, o cristão como luz do mundo, tem dificuldades em se movimentar num mundo em que os valores morais estão invertidos. O amargo se tornou doce, o doce se tornou amargo. Entretanto, tem vantagem de não adotar como referencial ético o comportamento da sociedade sem Deus. O comportamento de pessoas que estão vivendo no mundão, já estão no bloco de carnaval uma hora dessa, já deve ter bloco aí no Rio de Janeiro umas 2 semanas, 3 semanas. E aí a bagunça começa amanhã, oficialmente, termina quarta-feira, oficialmente, mas o pessoal estende para quinta, sexta, sábado deve ter desfile das campeãs e por aí vai. A nossa ética cristã, ela nos faz um referencial diante de um comportamento diferente do comportamento que a sociedade aí fora tem, gente. Porque a sociedade aí fora só quer bagunça. A cada lugar, casa de show, bares, restaurante que abre, lota-se de gente, ó, querendo tomar da número 1 até a número 51. A nossa ética, ela é um contraponto à sociedade da maneira que está.
A nossa ética faz esse contraponto. Nós somos diferentes. Nós somos luz. Nós somos sal. Boa noite, Jaqueline. Quer falar? Sim, pastor. Muito boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Pois não. Com relação à ética. Nós pertencemos à igreja, correto? E às vezes há algumas coisas em questões de estudos ao qual a gente não compactua. Tipo, nada quebrado, parará. Eu me calar sem levantar uma discussão de tipo assim, eu não aceito porque isso não é bíblico. Eu tô sendo ética ou não. E outra ponderação, na minha igreja está tendo um estudo ao qual um dos professores fez uma colocação de que não gosta, que as palavras têm poder e que ele não coloca nas pregações dele que ele é um pecador. Ele diz, o Jesus já foi crucificado na cruz pelo meu pecado, então eu não quero me intitular como um pecador. Não que eu não seja pecador, mas eu me coloco como um imitador de Cristo e não uso essa palavra. E aí foi um burburinho danado. Eu me calar e não tipo assim, não entrar em discussão. Aplicar a ética ou o senhor acha que eu tenho que me posicionar, mas de uma forma branda? Como que eu devo fazer? Como que eu devo me colocar? Porque eu até li com relação a Mateus 5, 6 e 7, me deu muitas respostas, mas eu confesso que esse negócio de ter que ter calma, como Cristo faria, e Cristo muitas das vezes faz a colocação dele e não fica muito de nananã, é isso e pronto e acabou. Como que o senhor falaria assim? Como que o senhor ponderaria isso? Então, nós precisamos ter posturas éticas. Todo cristão precisa se posicionar. Obviamente, esse se posicionar é com educação, é com maestria, não desrespeitando ninguém, não ofendendo ninguém, não indo contra a autoridade de ninguém. A gente é educado. Como eu dizia, a gente é pobre, mas é limpinho. Nós temos educação. Agora, tem coisas que nós não devemos aceitar e nós somos uma voz. Se a gente acaba se calando, tem um ditado que diz aí, quem cala consente. Esses dias eu chamei a atenção de um amigo meu e eu até fui um pouco áspero com ele no meu posicionamento. Porque eles estavam num determinado lugar, saiu lá uma fofoca. Por que eu digo que é fofoca? Porque ninguém veio me ajudar naquela questão. Eles estavam falando do meu nome e não vieram me ajudar, porque se estivessem ali reunidos para falar de mim, para me ajudar, mas ninguém veio. E aí eu fiquei sabendo, e aí eu perguntei para esse pseudo amigo, meu amigo, você estava lá e você não se posicionou conhecendo, frequentando a minha casa, sabendo quem eu sou, fulano, beltrano, ciclano, falando besteira nossa, e você não disse um pio. Não que eu precise da defesa dele, porque Deus quem nos defende. Mas se a pessoa é amigo, vai dizer, não, Jaqueline não, eu boto a mão no fogo por ela. Nem isso. E é uma pessoa íntima que frequenta a minha casa, que vem no churrasco aqui quando estamos queimando carne. Eu chamei-o e disse, poxa, eu achava que você era meu amigo. Você deixou lá o pessoal tripudiar com o nosso nome, até com o nome da instituição. E você que conhece a fundo não falou nada. Ah, mas o meu perfil é assim. Quando alguém fala mal de alguém, eu fico quieto. A gente não pode ficar quieto, porque nós precisamos nos posicionar. Jesus, quando chegou no templo e viu que o templo estava virando uma grande feira, ele disse, a casa do meu pai é casa de oração.
E ele meteu o pau na barraca e ele quebrou as barracas. Ah, mas o que iriam pensar de Jesus? Um descontrolado. Pensa o que for. Mas ele foi positivo, ele foi cirúrgico. Obviamente você pode dizer a mesma coisa até usando o politicamente correto. Você pode polir as palavras, não ser deselegante e fazer a pessoa entender. Porque para bom entendedor, um pingo é letra. Quanto à questão aí do professor que diz que nós não somos pecadores, a própria Bíblia diz que nós somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. O sangue de Jesus nos redimiu, mas enquanto estamos nessa terra, estamos com o estigma de Adão e Eva, do pecado original. Então nós somos pecadores, mas remidos, lavados no sangue de Jesus. No momento em que eu não for mais um pecador, não tiver mais nenhum tipo de falha na minha vida, aí eu sou anjo, aí eu sou querubim, aí eu sou serafim, aí Deus me leva logo. Quando você vê que Deus já me levou logo, é porque eu virei anjo. Nós somos pecadores, nós erramos todo dia. Palavras, olhares, atitudes, pensamentos. Então, vivemos na ética, nos posicionamos eticamente, mas somos todos Adãos, né? Enquanto referenciais do mundo movediço, instáveis e mutantes, o sabor do tempo e do lugar, o guia infalível do crente em Jesus é a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A gente está vivendo um tempo em que esse terreno aqui é um terreno movediço, instável, mutante. E nós precisamos ser o sal da terra, produzir esse sabor. As pessoas olharem para mim, para você, e ver que verdadeiramente você é um cristão. E o teu crivo é a palavra. Se a palavra diz que eu posso, eu posso. Se a palavra diz que não, é não. Ah, mas por que não? Por que não? É igual mãe e pai quando fala pro filho pequeno: mãe, eu quero isso, posso? Não. Por que não? Por que não? Para não ferir a ética cristã. Para ninguém me olhar lá fora e dizer assim: ih, isso aí não é crente coisa nenhuma, isso aí é quente. Para ser crente igual ele é, prefiro ser ímpio. É isso. Pratiquemos a ética nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos com pessoas que não são da fé, porque nós precisamos conviver com todo tipo de pessoa, sem nenhum tipo de discriminação. Assim, o crente fiel não só deve fazer a diferença, mas o seu comportamento deve ser um referencial para a sociedade. É grande a responsabilidade perante Deus, perante a igreja, mas principalmente perante o mundo. Porque os pecadores estão aonde? Lá fora. Os pecadores não estão aqui dentro da igreja. Dentro da igreja só tem crente velho de guerra enchendo os patováculos, enchendo a paciência. É lá fora onde os pecadores estão. E é lá que eu preciso me propor ser a luz do mundo, ser o sal da terra, ser diferente. Deu para entender? Aqui estão as minhas redes. Dá uma força lá no meu YouTube, que eu vou voltar a gravar vídeo lá. Meu Instagram, meu LinkedIn, meu Facebook. Tem um e-mail para vocês tirarem todas as dúvidas que acabam surgindo nas aulas. Tira lá através do e-mail ou através do grupo de alunos, para que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento.